CBF define o árbitro que vai apitar Internacional e Atlético Mineiro na próxima quinta-feira, com o árbitro que já teve atuação polêmica em partida envolvendo o Colorado nesta temporada. Jovens do celeiro de Ases na mira de clubes da Europa e, claro, né, situação clínica de enervalência. Eu te conto os detalhes aqui nesse conteúdo, então fica comigo depois da vinheta. Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu sou o Gabriel Camargo, setorista do Internacional. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam por aqui, ativem o sininho das notificações, deixem o like, deixem seu comentário e, claro, né, mandem para os seus amigos, ajuda a espalhar o conteúdo que vai ajudar bastante aqui o meu trabalho. Esse conteúdo e todos os outros têm a força da Agropecuária Camargo, né? Há mais de 3 décadas no mercado, trazendo o que há de melhor em agropecuária, banho e tosa e pet shop em compras acima de R$80, entregas grátis para toda a cachoeirinha. Gurizada, seguinte, a CBF definiu o quadro de arbitragem que vai apitar Inter e Galo na próxima quinta-feira, o último jogo do Inter antes da parada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E eu tô falando do Flávio Rodrigues de Souza, árbitro de São Paulo, que vai ser auxiliado por Alex Ribeiro e Luiz Alberto Nogueira. E aí o árbitro de vídeo vai ser o Wilbert Estevão da Silva, todos eles são de São Paulo. Não sei se vocês lembram, mas o Flávio Rodrigues de Souza foi o árbitro que apitou Fortaleza e Inter nesse Campeonato Brasileiro, placar de 0-0 lá no Castelão, e também apitou Inter e Juventude no Beira-Rio. Inter venceu por 3-1 também pelo Campeonato Brasileiro. Tá? Eu falo desses dois jogos porque na partida entre Fortaleza e Inter teve um lance muito polêmico envolvendo o zagueiro Davi Luiz e o Agustín Rogel, zagueiro do Internacional. Naquele lance, o Davi Luiz acabou acertando um chute na cabeça do Agustín Rogel, no rosto, enfim, e o árbitro simplesmente não marcou o pênalti. Foi um lance muito polêmico, circulou por todos os debates esportivos do país. O Internacional ficou muito indignado, a torcida também ficou muito indignada, então é bom a gente ficar de olho nesse árbitro, tá? Ele também já apitou jogos do Inter no ano passado, a derrota por 1-0 para o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro e também a derrota para o Botafogo por 1-0. Então é bom a gente ficar de olho nesse árbitro. O quadro todo é de São Paulo e ele já errou nesse ano contra o Internacional. Cruzada, uns dias atrás eu trouxe uma informação envolvendo o Matheus Dias, né, que retorna agora de empréstimo do Nacional da Ilha da Madeira, onde ele atuou na última temporada. Ele está de férias, o Campeonato Português já terminou, ele atuou por 1 ano lá, e eu disse que o Roger iria avaliar esse jogador até pela escassez, né, de meio-campistas que o Inter tem no seu elenco, né? Mas acontece que o Matheus Dias ele não vai ficar no Internacional. Muito provavelmente ele não se reapresente junto com o elenco após a parada da Copa do Mundo de Clubes. Tem clubes da Europa interessados no futebol do Matheus Dias após a boa passagem dele lá pelo Nacional. O Nacional, apesar disso, não vai exercer o direito de compra, né, que gira em torno de 2,5 milhões de euros. E o Inter, tem 60% dos direitos do atleta. Então ele deve ser negociado com o futebol europeu. Ainda não sei os nomes dos times, não sei de quais ligas são esses times, mas que há o interesse do Matheus Dias é certo e ele não deve permanecer no Internacional. Falando em permanecer, o Wesley desperta interesse forte do América do México, já falamos várias vezes aqui no canal em relação a isso. O América do México enviou um representante para o Brasil, inclusive já está em Porto Alegre, um empresário que vai tentar fechar a contratação do Wesley, atacante do Internacional. Os mexicanos querem muito esse jogador e o Wesley é um jogador muito valorizado no elenco do Internacional. O Inter até entende que o Wesley teria uma reposição dentro do elenco, que seria o Carboneiro, e seria muito mais fácil vender o Wesley do que vender o Vitão. Né? A primeira sondagem, a primeira conversa dos mexicanos foi uma proposta que girava em torno de 9 milhões de dólares e o Inter aceita conversar apenas acima de 12 milhões de dólares, isso porque o Inter tem apenas 50% dos direitos do jogador e os outros 50% pertencem ao Palmeiras, que não abre mão de nada de jeito nenhum. Então aí, nos próximos dias, deve haver sim uma proposta oficial, papel timbrado, como a gente costuma dizer, para que o América tente levar o Wesley para o futebol
mexicano. Lembrando que no futebol feminino, no ano passado, o América já levou a Priscila, né, jogadora que era do Internacional, disputou as Olimpíadas pela seleção brasileira e foi a maior venda da história do futebol feminino, e agora quer levar também o atacante Wesley aqui do Internacional. Gurizada, outro jogador que desperta interesse de outros clubes é o Gustavo Prado. O Gustavo Prado, que se valorizou no começo do ano, foi campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, vem fazendo gols importantes até pelo Internacional, agora Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Ele esteve em campo hoje numa vitória da seleção no amistoso contra a Coreia do Sul. O jogo terminou 4-0 para o Brasil e ele fez um dos gols. Ele foi titular e fez um dos gols. Ele também iniciou contra a Islândia e a Arábia Saudita. Nesses 3 jogos da data FIFA ele foi titular e desperta interesse de clubes da Europa. Ainda não chegaram propostas concretas pelo Gustavo Prado, mas ele desperta interesse de clubes europeus, inclusive da Inglaterra. Então aí é bom a gente ficar de olho, porque pode ser que saindo o Gustavo Prado, o Wesley ou o Gustavo Prado e mais um jogador, o Inter consiga manter o Vitão até o final da temporada, pelo menos, porque o Vitão seria muito mais difícil de achar uma reposição, tecnicamente falando, para o zagueiro colorado. Para fechar o conteúdo, o Inter observa de longe a situação clínica de Ener Valencia. Eu digo isso porque o técnico argentino BKSS, que comanda a seleção do Equador, deu entrevista após o empate contra o Brasil e disse que esperava contar com o Ener para a partida de amanhã pelas eliminatórias contra a seleção do Peru. E caso o Ener realmente consiga estar em campo, ele vai estar à disposição do técnico Roger Machado para o Inter enfrentar o Atlético Mineiro na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Ener se lesionou no jogo diante do Atlético Nacional de Medellín pela Copa Libertadores, fora de casa, teve uma lesão de grau 2 na posterior da coxa e desde então não atua pelo Internacional. Ele está com a seleção do Equador, não foi nem relacionado para a partida diante do Brasil, mas há uma grande expectativa que o Ener esteja em campo amanhã, pelo menos alguns minutos, pela seleção do Equador contra a seleção peruana pelas eliminatórias da Copa. Se vocês chegaram até aqui, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem teu comentário, manda para teus amigos, vai ajudar bastante aqui o meu conteúdo. Lá no Instagram tem informações do Clube do Povo todos os dias, é @_o Gabriel Camargo, me siga para mais informações. Tchau!